Boa noite, pessoal. Vamos começar? Roberto. Isso, Roberto, é só... Várias pessoas estão me perguntando isso, tá? Ali, esse exercício, na verdade, eu resolvi pelos dois tempos, né? Eu não sei se na aula eu mostrei a página, né, do Wolfram Alpha, onde eu calculei as raízes, né? Lá, se tu entrar no link, vai ter as duas raízes. Certo? Claro, eu peguei a segunda, que é a segunda vez que o canhão passava por aquela posição, né? O tempo menor é a primeira vez que ele passa. É só tentar acessar o link ali, já está lá, já está calculado, na verdade. É só para vocês, para saber se vocês estão acessando a aula ou não, né? Mas várias pessoas estão me perguntando isso. Tá, eu vou seguir aqui, tá, pessoal? O que eu preparei hoje é a gente conseguir resolver osciladores, né, forçados, onde a força externa possa ser uma força periódica, não necessariamente cossenoidal, tá? Então a gente vai aprender uma técnica hoje, que é a série de Fourier, né, para conseguir descrever uma função periódica, que não é trigonométrica, né, e com isso, como a gente já sabe a solução para o caso cossenoidal ou senoidal, a gente consegue resolver a solução do movimento, qual é que é a característica do movimento, a gente força com uma força periódica arbitrária, né? Desde que a gente consiga escrever ela numa série de Fourier. O que está por trás disso é o princípio da superposição, eu vou começar a falar dele, né, no início da aula, e depois a gente vai aplicar para algumas funções periódicas, né? Eu vou fazer o caso da função dente de serra, e depois eu vou analisar a função passo e a função impulso, que são funções periódicas, mas que não são necessariamente funções trigonométricas, né? Então, vou começar com o princípio de superposição, né? Se a gente olhar lá a expressão da nossa equação diferencial para o oscilador forçado, né? Especificamente quando a força externa é periódica, né? Com um período ômega, né? Essa é a equação que a gente resolveu. A gente conseguiu escrever a solução geral, né? Que é a solução dessa equação homogênea mais uma solução particular. A solução particular é a que vai dominar para tempos grandes, né? Então, basicamente, a gente conhece a solução dessa equação. Se a gente olhar o lado esquerdo, onde a gente tem as derivadas, né? Derivada segunda, que é a aceleração, derivada primeira, é a velocidade, e a própria posição, né? A gente pode entender que essas operações de derivação que estão sendo aplicadas sobre x de t, né? Eu posso pensar essas operações da derivada segunda, da derivada primeira e as constantes que estão aqui, né? Que vão ser aplicadas à função x de t, né? Na minha equação diferencial. Eu posso pensar que essas quantidades são, em conjunto, né? Operadores lineares, né? Operadores lineares é um ente lá da álgebra linear, né? Ou seja, são operadores, ou seja, faz operações sobre funções, né? São objetos que fazem operações sobre funções, né? Derivações, integrações, qualquer outro tipo de processo sobre funções, né? De uma variável. No caso nosso, nós temos um operador linear. Por que ele é linear? Porque as derivadas aqui não estão sempre em potência 1 na derivada, né? Então aqui eu tenho derivada de segunda ordem, potência 1, derivada primeira em potência 1, não tem quadrado da derivada segunda ou da primeira, etc. E um termo constante. Então aqui a gente tem um operador linear, né? No caso aqui, para uma força cossenoidal, né? Mas eu posso escrever para qualquer tipo de força essa mesma equação diferencial, né? Então aqui se eu tenho uma força externa, que é uma função dependente do tempo, né? No nosso caso a cossenoidal mas eu poderia ter outro tipo de função que seja a função do tempo, né? A equação diferencial correspondente que nós teríamos que resolver, já trabalhando em termos do conceito de operador linear, né? É o operador linear igual que está aqui, né? O lado esquerdo é o mesmo, porque ele vai incluir a aceleração, a força dissipativa e a força elástica, né? Do lado direito está a força externa, né? Então aqui nós estamos uma expressão muito geral para essa equação diferencial para qualquer tipo de força externa T. Essa aqui seria a equação de movimento na forma compacta, né? Eu estou operando o operador linear sobre a x de t, né, a posição como função do tempo, dada uma força externa genérica f de t, certo? Se eu estou trabalhando com operadores lineares, né, que no nosso caso as derivadas de segunda, primeira ordem e a combinação delas aqui na equação diferencial é o caso, né? Elas têm propriedades importantes, esses operadores lineares, tá?
Uma das propriedades importantes desses operadores é que eles obedecem o princípio da superposição. Tá? Então, se eu tenho um operador linear, está garantido que o princípio da superposição vai ser satisfeito. O que é o princípio da superposição? Se eu aplicar um operador linear L sobre duas funções, no caso x1 e x2, tá? A operação do operador linear L sobre essa soma de funções é distributivo. Isso significa que aplicar L numa soma de funções é igual à soma da aplicação do L sobre cada uma das funções separadamente, certo? Então, escrito de outra maneira, né? Se x1 e x2 são soluções numa equação diferencial, né? Se x1 e x2 são soluções numa equação diferencial que a gente conhece, né? A soma, né, dessas duas soluções individuais também é a solução da equação diferencial. Isso advém da propriedade de superposição, dado que o operador que a gente está utilizando nas equações diferenciais é um operador linear. Então, por isso que quando a gente constrói as soluções, a gente está sempre fazendo somas, por exemplo, da homogênea com uma particular, onde a gente sabe que a solução homogênea é uma solução possível para a equação diferencial e a solução particular também é. Né? Aqui eu vou analisar especificamente se eu estou com duas funções, né, externas. Então eu tenho a F1 e a F2. Então eu tenho duas funções externas diferentes, por exemplo, né? E elas estão sendo aplicadas num oscilador amortecido, que é o lado esquerdo aqui, tá? Então eu sei que para a função F1, a solução correspondente da equação diferencial é x1, para a força F2 é a x2, na forma do operador é desta forma, né? O operador sobre o x1 vai dar F1, o operador sobre a x2 dá a F2, né? Onde x1 e x2, claro, são as soluções dessas duas equações diferenciais separadas. Né? Se a gente adicionar, né, a duas soluções, uma combinação linear delas, né, por exemplo, a da x1 e da x2, né, pelo princípio da superposição, né, se eu tenho uma superposição linear de soluções, x1 e x2, isso está associado com uma combinação linear das forças externas cujas soluções particulares individuais são x1 e x2. Então, isso está escrito na forma operacional assim, né? O operador diferencial, que é o lado esquerdo da equação diferencial nossa do oscilador, né? Aplicada a uma combinação linear, onde eu tenho coeficientes α1 e α2 nessa combinação linear das soluções, isso automaticamente, pelo princípio dessa proposição, vai ser igual a uma superposição linear das forças externas, né, que estão sendo aplicadas 1 e 2. Elas podem ser distintas, né. Se a gente generalizar para N forças externas, aqui eu estou com duas, né, eu tenho duas forças externas, F1 e F2, que dependem do tempo, cujas soluções são x1 e x2. Se eu generalizar isso, né, se eu tenho um conjunto de forças externas, N pequeno forças externas, né, um conjunto grande de forças externas, e eu sei a solução individual de cada uma, né, usando o princípio da superposição do operador linear, né, eu sei que uma superposição de N grande, né, um número muito grande de soluções, onde cada uma dessas soluções é a solução individual para uma força externa Fn, né? Então aqui nessa notação eu tenho Xn de t é a solução da equação de movimento, né? O oscilador harmônico forçado amortecido, né? Para uma força externa Fn. Se eu fizer uma superposição de soluções, eu sei pelo princípio da superposição que isso é igual, né, à superposição das forças externas correspondentes. Então, esta equação aqui é a mesma original que eu mostrei lá no início para uma força externa só, né? Esta aqui, né? Se a gente identificar quem é x de t e quem é f de t, né? Aqui no caso geral, onde eu tenho n grandes forças externas e eu sei cada uma das soluções particulares para essas forças externas, né? Eu posso escrever isso em termos de uma única equação, né? Ou seja, eu tenho a solução geral, x de t, que vai corresponder à solução geral para uma f de t, que é uma superposição de forças externas, tá? Que podem ser do mesmo tipo ou diferentes, né?
Então, aqui x de t vai ser então a superposição das soluções individuais, né? E a f de t vai ser a superposição das forças externas. Tá? Para cada xn é a solução correspondente para uma determinada força Fn. Se no caso particular, essas Fs que eu estou falando, elas recaírem numa dependência harmônica como a gente conhece ali, né? No nosso caso era cossenoidal, mas poderia ser senoidal também, né? Então aqui eu vou aplicar esse conceito geral de superposição de forças, desde que eu sei as soluções particulares uma a uma, né? Para o caso onde eu tenho forças externas, todas harmônicas, né? Tipo cossenoidal, né? Cosseno de ômega nt. Aqui eu estou tomando cuidado que eu tenho um conjunto de forças externas e elas não necessariamente precisam ter a mesma frequência, tá? Cada uma das forças externas aqui é cossenoidal, né? A dependência é a mesma, só que eu posso deixar que as frequências sejam distintas, né? Essas frequências distintas eu estou chamando de ômega n. Então, vou ter ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, assim por diante, para cada uma das forças cossenoidais externas. Para cada uma dessas forças, se elas forem externas cossenoidal, a gente já sabe a solução estacionária, né? A solução estacionária para uma força externa periódica cossenoidal, a gente já resolveu, né? Já resolveu na aula retrasada. Ela é uma onda harmônica ainda, né? Mas que tem uma amplitude que depende da frequência da força externa, né? Então aqui eu só estou escrevendo de novo a solução que a gente já conhece, né? Então, para cada uma das forças externas Fn, eu sei as soluções. Claro, se todas as forças tiverem a forma de cosseno, né? Pode ter distintas frequências, mas sempre cosseno, né? Se for isso, a gente sabe a solução de cada uma, né? Então, a solução para a força enésima, cossenoidal externa, com frequência externa ômega n, certo? A gente já conhece a solução, né? Eu vou ter uma amplitude, né, que a gente conhece, que é o A, né? No nosso caso particular, onde eu tinha só uma força externa, a gente tinha a constante A aqui em cima, e embaixo nós tínhamos aquela dependência complicada das frequências, né? Aqui, ao invés de eu ter ômega 2, eu tenho ômega n ao quadrado, né? Então, lembrando que ômega é sempre a frequência angular da força externa. Como a minha força externa aqui está sendo cossenoidal com frequência ômega n, eu peguei a nossa expressão e coloquei onde tinha ômega, eu botei ômega n. Tanto aqui na fase, né, quanto aqui embaixo na amplitude de ômega. Né? A fase aqui não está aparecendo direitinho, mas aqui eu tenho ainda a constante de fase, né? Para cada solução eu vou ter uma constante de fase diferente, né? Ou seja, eu vou ter sigma n aqui, né? Então a fase vai ser ômega nt menos sigma n. Copiando a nossa solução para a fase, né? Para a constante de fase em termos de ômega, né? Está aqui escrita como a gente resolveu em aula, né? Para uma função cossenoidal externa que tinha frequência ômega. Aqui eu substituí ômega por ômega n, né? Então, para cada força externa cossenoidal com frequência ômega n, eu conheço a solução, conheço a constante de fase, conheço qual é que vai ser as amplitudes, etc. Né? Isso, então, vai corresponder, esta solução que eu mostrei para vocês, é a solução para uma força externa que tem esta cara, né? Tem uma amplitude alfa n, que aparece aqui, né? E é cossenoidal com frequência angular ômega n. Para esse tipo de força externa, a solução é essa aqui. Só o que mudou é que eu estou colocando o índicezinho n, porque eu tenho várias funções externas, todas cossenoidais, que eu vou só diferenciar elas pelo índice n. 1, 2, 3, 4, assim por diante. Né? Então aqui eu sei a solução para uma força cossenoidal, né? Cuja frequência angular é ômega n. Agora eu vou fazer a superposição. Eu vou juntar, ou seja, eu vou construir uma força externa, que é um conjunto de forças periódicas desse tipo. Ou seja, é o somatório de n igual a 1 até nzão. Então eu tenho nzão forças cossenoidais, né, que eu estou somando. Então eu vou somar de 1 até nzão, alfa n cosseno de ômega nt, que é a expressão das forças periódicas cossenoidais. Né? Se eu tenho uma força que é uma superposição grande de forças cossenoidais, a solução, pelo princípio, a solução total, né? A divina do princípio da superposição, é somar, né, fazer uma soma de 1 até n das soluções individuais, que eu mostrei aqui em cima.
que é o que eu escrevo aqui, né? Então, se eu tenho uma superposição de n grandes funções cossenoidais com frequências ômega n, a solução geral para isso é a soma, uma somatória, né, das soluções individuais, somando de 1 até n. Ou seja, a gente conhece qual é que é a cara da solução geral. É um somatório sobre a solução particular, né, de n igual a 1 até n. Né? Se eu tivesse forças externas, ou forças externas senoidais, né, ou seja, se tivesse esta cara, nossa força externa, como a gente fez na aula retrasada, né, eu tenho uma amplitude, ela é seno de ômega nt, certo? Se eu fosse resolver para uma força senoidal só, o tipo de solução seria exatamente essa daqui, né? Claro, aqui eu trocaria cosseno por seno, né? Mas o método de resolver é sempre o mesmo. A gente resolveu naquela aula a solução particular como sendo uma superposição de senos e cossenos e determinou quanto é que era o coeficiente a determinar. Né? A mesma coisa aconteceria se eu tivesse, então, forças senoidais. A solução particular seria suposta ser uma superposição de senos e cossenos, e eu veria, no final das contas, que eu teria como solução algo que é senoidal, como é aqui, né, periódico, claro, com a mesma fase, né, ômega nt menos sigma n, né, e uma outra amplitude. Eu não sei se é exatamente o mesmo tipo de amplitude, provavelmente sim, né, mas só trocar a forma de cosseno por seno. Então, a solução particular para funções senoidais, né, teria a mesma cara do caso anterior. Né. Então, a gente conclui que se eu tenho força externa arbitrária, ou seja, uma f de t arbitrária, que possa ser expressa como uma série finita ou infinita, né, de termos harmônicos, né, cossenos ou senos, né, a solução completa pode ser obtida por somatório, né, somatório das soluções individuais que a gente já conhece. Então, a ideia aqui que eu vou fazer de agora em diante eu vou supor que qualquer força arbitrária periódica possa ser construída como uma superposição de senos e cossenos. Se isso é verdade, eu sei que a solução do movimento desse oscilador amortecido forçado com essa força periódica arbitrária pode ser escrita, a solução dela pode ser escrita como um somatório das soluções individuais que a gente já conhece para funções periódicas, né? Ou seja, amplitudes multiplicadas por senos ou cossenos de uma fase que a gente conhece, né? Ômega nt menos sigma, certo? Esse procedimento, né, que é escrever uma função periódica qualquer, né, arbitrária, né, através de uma superposição de termos harmônicos, né, isso se chama série de Fourier. Né? Então, uma série de Fourier nada mais é que uma expansão de uma função periódica em conjunto, em termos de senos e cossenos. Tá? A série de Fourier é o análogo da série de Taylor. Né? O que a série de Taylor faz? A expansão de uma função em série de Taylor. A série de Taylor ela expande uma função em polinômios, tá? Em polinômios de ordem n. 1, 2, 3, 4, 5. E como é que a gente determina os coeficientes para esses polinômios? A gente tem que fazer o cálculo das derivadas, né, ordem a ordem, para o ponto onde a gente está fazendo a expansão. Né? A série de Taylor é a mesma coisa. Ao invés de usar polinômios para construir a série, a gente vai fazer séries de senos e cossenos. Certo? E eu vou mostrar para vocês como é que eu calculo os coeficientes desses senos e cossenos. Mas não tem nenhum mistério do ponto de vista da série, de como construir série de Fourier. Basicamente, é uma superposição de senos e cossenos, como seria no caso da série de Taylor, né, que usa polinômios, né? E os coeficientes eu vou mostrar para vocês como são calculados. São um pouquinho mais complicados de calcular aqui no caso da série de Taylor, que só envolve derivadas, né? Aqui vai envolver integrações. Tá? Mas basicamente é isso, só para dar ideia para vocês o que é uma série de Taylor. Eu pego uma função, mas tem que ser periódica. Tá? Desde que ela seja periódica, eu consigo escrever ela como uma superposição de senos e cossenos. Tá? Bom, periodicidade. Então, eu só posso fazer expansão em série de Fourier se a minha função externa, né, a f de t,
for periódica. Isso significa que existe um período T grande, né? Que aqui está escrito em termos da frequência angular, né? 2π sobre ômega, né? Mas eu tenho um período dessa força periódica, e ser periódico significa que para um tempo arbitrário T, se eu somar, ou seja, calcular o valor da força com um tempo arbitrário T mais a amplitude, mais o período, né? Isso vai me dar a força externa periódica no tempo arbitrário T pequeno. Ou seja, eu tenho que ter esta condição aqui sendo obedecida e um período muito bem definido, né? Que eu posso escrever em termos da frequência angular. Então, basta que a função seja periódica, né? Então, se eu tenho garantia que a minha força, que a força externa, f de t, a função f de t, é periódica, aí eu consigo fazer ela, sua expansão em série de Fourier, tá? Que eu vou mostrar aqui como é que é feita, tá? Então, como é que, se eu tenho uma força externa, f de t, como periódica, né? Como eu expando ela em série de Fourier. Então, a f de t vai ser aproximada, né? Vai ser escrita numa série. Aqui está o primeiro termo da série, que é 1/2 de H0. A série de Taylor também, em geral, é 1, né? É a função calculada em x igual a x0. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O primeiro termo da série é sempre uma constante, né? No caso aqui, a constante é 1/2 de A0. E depois aqui eu tenho uma superposição na forma de um somatório, né? Estou somando de 1 até infinito. Uma superposição de cossenos e senos. Como eu falei para vocês, então, uma série de Fourier é uma superposição, ou seja, uma construção da força como sendo uma superposição de senos e cossenos, né? E aqui estão os coeficientes que acompanham o cosseno e o seno, certo? Claro que o seno e o cosseno, eles dependem de n, tá? Eu vou somar de 1 até infinito, né? O cosseno está sendo calculado em n ômega t e o seno está sendo calculado em n ômega t também. Então, os argumentos, ordem a ordem aqui, n a n, são n ômega t com coeficientes que eu tenho que determinar. O AN e o BN. Tá? Da mesma forma que eu teria que calcular quanto é que são os coeficientes numa série de Taylor geral. Né? Então, aqui eu tenho o termo constante e a superposição, ou seja, a série, né, de senos e cossenos representando a minha função periódica original. Isso eu posso fazer para qualquer tipo de função periódica, por mais estranha, inclusive que ela possa até ter descontinuidades, né? Desde que ela seja periódica, eu consigo expandir ela em série de Fourier. Né? Aqui eu vou dar o detalhe para vocês como é que eu calculo os coeficientes, né? Os coeficientes de Fourier, o AN e o BN. Vocês conseguem ver aqui que o primeiro termo já tem um dos A's, né? Que é o A0, para N igual a 0. Né? Então, esse primeiro termo aqui está associado ao primeiro termo da série, que é N igual a 0. Né? Porque vocês conseguem ver, né? Se eu colocar N igual a 0, aqui no seno teria seno de 0, ou seja, esse termo não valeria nada. E o primeiro termo constante para N igual a 0, o cosseno seria 1, né? E o AN viraria o A0. E, claro, quando eu faço o cálculo do coeficiente correspondente, aqui eu tenho 1/2 na frente. Mas, basicamente, eu tenho o termo constante e eu vou mostrar para vocês como é que eu calculo os outros fatores, né? Os coeficientes AN e BN. O coeficiente AN, que acompanha os cossenos da série de Fourier, né? É 2 sobre o período, né, da minha função periódica. Eu vou fazer uma integração no tempo, né, sobre todo o período, ou seja, de tempo de 0 até o período t, de um argumento específico. Tá? O argumento específico que eu vou fazer a integração para obter o coeficiente AN, que acompanha o cosseno, é este aqui. Tá? Eu vou pegar a minha função periódica f, multiplicar por cosseno de n ômega t e integrar sobre o período. Claro, com a normalização 2 sobre 3 t aqui na frente. Né? Com isso, eu obtenho todos os coeficientes AN a partir do 1. Né? A1, A2, A3, A4, assim por diante. Todos que acompanham o cosseno eu consigo calcular via essas integrações aqui. Tá? A mesma coisa para os coeficientes BN que acompanham os senos de n ômega t. Os BNs, a mesma forma de calcular que o AN, só que ao invés aqui no integrando eu ter cossenos, eu tenho senos. Então, eu tenho a normalização 2 sobre t, integração sobre o período, 0 até t, do argumento função periódica, nossa genérica, seno de n ômega t. Então, dessa forma, para cada função periódica f, eu consigo calcular os coeficientes dela e fazer a expansão na série de Fourier.
como a função é periódica de período t, eu ainda posso mudar aqui os meus limites de integração. Lembrando que a integração que eu estou fazendo aqui são áreas, né? Nas curvas dados pela força multiplicada por senos e cosseno. Como função é periódica, eu posso deslocar os meus limites de integração. O resultado da integração sempre vai ser o mesmo, né? Ou como ela é periódica, né? Devido a ela ser periódica, né? Então, aqui eu só vou fazer a troca do limite de integração, que vai ser super importante para facilitar o nosso cálculo das integrações, tá? Então, aqui eu vou calcular, não de 0 até t, eu vou fazer uma puxadinha, né? Eu vou puxar os limites de integração. Claro que o limite total aqui é num tempo t-zão, né? Um tempo t, que é o período, né? 0 até t. Eu vou integrar, não de 0 até t, mas vou integrar de menos t sobre 2 até t sobre 2. Igual o intervalo de integração continua sendo o período, né? Período t. Eu vou de menos t sobre 2 até t sobre 2. Eu vou ter um intervalo de integração que continua sendo t, né? Basicamente é o mesmo intervalo. E ainda o último passo, além de fazer esse shift, né? Essa mudança para fazer a integração num intervalo que é simétrico, né? Aqui não está simétrico, né? Aqui agora eu vou tornar ele simétrico. E o passo final é só escrever o período t em termos da frequência angular, né? Das forças externas, que é o ômega, né? Então eu só vou fazer a mudança do limite de integração para ser simétrico em torno do t igual a zero, né? Então, estou mostrando aqui a nova expressão, as novas expressões dos coeficientes de Fourier, AN e BN. Aqui eu já troquei, né, os limites de integração. O integrando está igual, tá? É o mesmo integrando. Eu só troquei os limites de integração. Tá? Aqui seria menos t sobre 2 a t sobre 2. E o t eu escrevi em termos da frequência angular. T é 2π sobre ômega, né? E aqui a normalização, né, que era 2 sobre t, substituo t como sendo 2π sobre ômega. A normalização escrita em termos de ômega é esta daqui. Então é só para... O procedimento que eu fiz aqui é só para a gente ter intervalos de integração simétricos. Vai ser super importante, né? Se a gente entender que tipo de função está sendo integrada aqui, né? Se ela é uma função par ou uma função ímpar, e o fato que ela está sendo integrada no intervalo de integração simétrico, isso vai nos facilitar a obtenção das integrações, ou seja, dos coeficientes. Aqui eu vou fazer o meu primeiro exemplo de expansão de uma função periódica usando série de Taylor. Ela poderia, então, representar a minha força externa, que seria aplicada ao oscilador amortecido, e eu teria que calcular qual é, que é a solução de movimento para essa função periódica geral. Tá? O meu exemplo que eu vou fazer aqui é a função periódica dente de serra. Vocês vão entender por que ela tem esta cara, né? Em inglês é sawtooth. Ela é periódica, claro, mas ela é ímpar, tá? Aqui está o gráfico da função, mas aqui eu tenho a forma funcional dela, tá? A função dente de serra é escrita desta maneira, a forma funcional, né? A f de t é basicamente uma função linear do tempo, né? Onde eu tenho uma amplitude A e o período aqui está no denominador, né? No intervalo entre menos t sobre 2 até t sobre 2. Ou seja, dentro de um período t, a minha função dente de serra basicamente é uma função linear cujo coeficiente angular é A sobre t. Eu também posso escrever o coeficiente angular em termos do ômega, né? Lembrando que t é 2π sobre ômega, eu posso escrever então o coeficiente angular ainda em termos de ômega. Mas é uma função linear. Dentro do período t, de um período t, a função dente de serra é uma reta ascendente com um coeficiente angular A sobre t. Então aqui eu só estou mostrando, aqui eu mostrei a cara funcional, né? E aqui está a representação gráfica dessa função, né? Vocês conseguem ver aqui, por exemplo, entre menos t sobre 2 e t sobre 2 em torno da origem, né, você consegue ver que ela é uma função linear. Então, começa em menos a sobre 2, vai subindo até chegar em mais a sobre 2, depois ela tem uma descontinuidade, né, e continua assim indefinidamente. Então, ela é uma função periódica que basicamente
ela tem uma cara de uma serra, né? Os dentes de uma serra, né? Por isso que ela é chamada função dente de serra. É uma função muito comum lá em circuitos elétricos, né? Quando a gente está colocando funções externas ou são entrando no sistema, lá no oscilador, fontes externas que são periódicas, e uma das possibilidades é o dente de serra. A cara, o nome está óbvio, né? Tem cara mesmo de um dente de serra. Né? Mas a ideia aqui é que para dentro de um período, a função tem forma linear e a inclinação aqui dessa reta é A sobre T ou ômega A sobre 2π, se eu quiser escrever em termos do ômega. A dente de serra é uma função periódica. Se ela é uma função periódica, está claro aqui, está bonitinha. Inclusive, você consegue enxergar que ela é uma função ímpar, inclusive, tá? Dá para mostrar claramente aqui que ela é ímpar, aqui nos primeiros nos primeiros máximos e mínimos aqui, né? Por exemplo, em t igual a menos t sobre 2, que é aqui, né? A função vale menos a sobre 2, e quando t é mais t sobre 2, a função é a sobre 2, ou seja, eu troco de sinal, né? Quando eu vou de argumento negativo para argumento positivo. Então, está claro que a função dente de serra ela é uma função ímpar, né? Ou seja, f calculado em menos t é menos f de t, né? Está claro aqui da forma da função também. Então, a gente, além de saber que ela é periódica e qual é que é o período, a forma dela, a gente também sabe que ela é uma função ímpar, né? Isso é importante quando eu for calcular os coeficientes, tá? Eu mostrei para vocês qual é que é a cara dessa função periódica, e agora eu vou fazer a expansão, né? Escrever ela em uma série de Fourier. Ou seja, vou escrever a função dente de serra em termos de uma superposição de senos e cossenos. Para fazer isso, eu vou precisar calcular os coeficientes, né? Os ANs e os BNs, tá? Eu vou começar com a análise dos ANs, tá? ANs, eu não preciso nem calcular os ANs, tá? Não vou precisar calcular eles, porque se a função dente de serra ela é uma função ímpar, como eu mostrei aqui para vocês, né? O argumento, a função vezes a função cosseno, tá? A função cosseno é uma função par. A função dente de serra é uma função ímpar. O produto de uma função ímpar com uma função par é uma função ímpar. Tá? Então, o argumento da integração para calcular os coeficientes AN é basicamente uma função ímpar. Função dente de serra ímpar vezes cosseno que é par, dá uma função ímpar. Então, aqui eu estou integrando uma função ímpar num limite de integração que é simétrico. Tá? Isso a gente aprende lá no cálculo, que se eu estou integrando uma função ímpar, né, num limite de integração que é simétrico, por isso que eu tornei ele simétrico ali, né, a gente sabe que o resultado desta integral, ou seja, a integral de uma função ímpar num limite de integração simétrico, sempre é zero. Tá? Então, eu não preciso calcular os ANs. Tá? Os ANs são todos identicamente nulos, porque as integrais que eu vou fazer são integrais de funções ímpares num limite de integração simétrico. Então, na expansão na série de Fourier da função dente de serra, todos os coeficientes AN são zero, incluindo o A0, né? Incluindo o A0. Né? Como é que eu calculo o A0? É colocando n igual a zero aqui, ou seja, é a integral da... Lembra, quando eu boto n igual a zero, que seria o A0 aqui no cálculo do coeficiente, né? Em n igual a zero, cosseno é 1. Basicamente, para calcular o A0, eu integraria, né, a própria função dente de serra, mas ela é ímpar. Né? Se ela é ímpar, de novo, inclusive o A0 e todos os outros AN, A1, A2, A3, assim por diante, todos são zero, porque ela é uma função ímpar. Né? Vai restar, só para calcular, então, para a expansão em série de Taylor, de Fourier, da função dente de serra, os coeficientes Bn, que eu vou ter que calcular explicitamente. Tá? Então, vamos com calma aqui calcular os coeficientes Bn. Tá? O coeficiente Bn é ômega sobre π, a integração em limites simétricos, né? Menos π sobre ômega até π sobre ômega. A função dente de serra, está aqui, né? A função dente de serra é uma função linear, ímpar, né? Cujo coeficiente angular é ômega A sobre 2π. Bom, os coeficientes Bn aqui dentro tem que multiplicar por seno de n
ômega t. E integrar. Aqui, o integrando é uma função par, né? Porque eu tenho a dente de serra ímpar e o seno é uma função ímpar. Ímpar com ímpar, produto de ímpar com ímpar, dá uma função par. Então aqui eu estou integrando uma função par num limite de integração simétrica. Isso aqui é não nulo, né? Vamos ter que calcular. Mas vocês conseguem ver, vou só um passo aqui só para limpar o integrando, né? Eu vou colocar todas as constantes para fora, que estão aqui dentro do integrando para fora aqui, né? Então aqui eu vou ter um ômega adicional, vou ter ômega 2, o A, o 2π ao quadrado, né? Eu passo todo mundo para a esquerda, e o integrando basicamente é t' seno de n ômega t' dt' calculado no nosso limite de integração, tá? A função que restou para integrar, que é t seno de alguma coisa, né? É este tipo de integração, tá? A integração indefinida de x seno de ax, que é o que a gente vai ter aqui, né? T seno de at, né? Basicamente, a gente conhece a solução, né? A solução desse tipo de integral, né? Ela é resolvida, eu acho, pelos métodos tradicionais lá de integração de função trigonométrica, né? Basicamente, essa integração dá um seno e cosseno do mesmo argumento que está aqui no integrando. No nosso caso, o Azinho aqui é n ômega t', né? Bom, aqui eu já tenho a forma funcional, então aqui eu já coloquei ela, né? Coloquei e já escrevi a forma de quem é A no nosso caso, né? Então, A para nós aqui é n ômega t. Então, aqui está o A, n ômega t, n ômega, perdão, no nosso caso aqui é n ômega o A, né? O A é n ômega. Então, por isso que aparece aqui embaixo do cosseno um n ômega, e por isso que aparece aqui embaixo do seno um a quadrado, no nosso caso, então, é n quadrado ômega quadrado. Né? E aqui eu já coloquei os limites de integração simétrica. A gente vai integrar, então, de menos π sobre ômega até π sobre ômega. Então, o intervalo de integração simétrica. Vejam bem, esse termo do seno aqui, eu vou olhar ele quando for substituir os dois limites de integração, tá? Quando eu colocar, independente de qual desses limites aqui eu colocar aqui no seno, certo? Se eu botar a telinha, então, π sobre ômega, o que sobra aqui é seno de nπ, né? Seno de nπ, onde n está indo de 1 até infinito, né? N's inteiros, né? Começando em 1. Então, seno de nπ sempre vai ser zero. Isso quando eu substituo o limite superior. O limite inferior é a mesma coisa. Vai estar seno de menos nπ, que é igual a menos seno de nπ, de novo, para n inteiros, sempre vai ser zero. Então, quando eu substituo os limites de integração, até escrevi pequenininho aqui, né, a gente sabe que ambos os limites de integração vai dar zero para este termo aqui, né? Quando eu substituo limite superior menos inferior. Então, nós vamos restar como não nulo só a substituição dos limites de integração no termo do cosseno aqui, né? Mas lembrando que o cosseno está sendo multiplicado por t ainda, né? Então tem que ter um cuidado que eu tenho que colocar π sobre ômega, né? Os limites aqui também. Então, começando com calma, substituindo o limite superior, né? Que é π sobre ômega, aqui nessa expressão, né? Então, eu vou ter menos, esse menos aqui, né? Menos π sobre ômega, cosseno de nπ, como eu falei, né? Colocando t' igual a π sobre ômega, menos a substituição do limite inferior, menos, vamos fazer a substituição do limite inferior, aqui eu teria cosseno de menos nπ, que é igual a cosseno de nπ, porque a função cosseno é uma função par, né? E aqui eu teria menos π sobre ômega, que dá mais π sobre ômega. Então, está aqui já a substituição dos limites superior e inferior no resultado da integral, né? Restante o termo não nulo. Né? Bom, a gente consegue ver que os dois termos são iguais, né? Basicamente são iguais, idênticos. Então, o que a gente consegue fatorar aqui é basicamente menos 2π sobre ômega, né? Porque eu tenho iguais aqui nas criaturas, lembrando que a função cosseno de menos nπ é cosseno de nπ, porque a função é par, né? A função cosseno é par. Então, eu vou colocar aqui para fora as constantes só, tá? 2π sobre ômega. Então, aqui quando eu coloco 2π sobre ômega na normalização que já estava aqui, né? Já estava aqui.
vai restar basicamente só A sobre πn, né? A sobre πn. E também, lembrando que antes aqui, né, daqui para cá, eu já coloquei o n ômega restante aqui, eu já tinha passado para o lado esquerdo também. Então, coloquei todas as constantes para o lado esquerdo e só deixei a função trigonométrica resultante aqui do resultado da minha integração. O que restou aqui, no colchete, ou na chave, né, é menos, então, o cosseno de nπ. Tá? O cosseno de nπ, aí eu vou analisar como é que funciona para cada n, né? Cosseno de nπ vai ser mais 1 se for n par, né? Então para n par 2, 4, 6 e assim por diante. O cosseno vai dar mais 1, né? Se o n for ímpar, 1, 3, 5 e assim por diante, o cosseno de nπ vai dar menos 1. Então eu posso escrever de uma forma compacta cosseno de nπ, né, como sendo menos 1 na n. Tá? Dá para ver que corresponde ao esperado cosseno de nπ. Né? Para n par vai dar mais 1, para n ímpar vai dar menos 1. Então, eu posso escrever cosseno de nπ como sendo menos 1 na n. Né? Como eu tenho um menos 1 acompanhando o cosseno de nπ, eu vou ter então menos 1 na n mais 1. Né? Então, escrevendo de maneira compacta, final, né? Os coeficientes bn, eu posso escrever eles então como a normalização que restou aqui, né? A sobre nπ multiplicado por menos 1 na 1 mais n. Então, aqui para cada n, eu vou ter o valor correspondente para o bn, o coeficiente bn. Para n igual a 1, eu vou ter um coeficiente, para n igual a 2, e assim por diante. Mas eu consegui calcular, inclusive eu tenho uma forma geral, né, de todos os coeficientes bn. Eu só preciso dizer quanto é que é o n correspondente, eu já tenho como calcular, né? É só a normalização multiplicada por menos 1 elevado a 1 mais o n individual, certo? Feito isso aí, eu já consigo escrever agora para a dente de serra a sua série de Fourier. Tá? Os termos AN, ou seja, os termos em cosseno, são todos nulos. Então, a série de Fourier para a função dente de serra vai ser basicamente a superposição dos senos. Né? Só restar, então, um somatório de n igual a 1 até infinito, de Bn, coeficientes Bn multiplicado por senos de n ômega t, onde o Bn eu acabei de calcular ali explicitamente, né? Por causa da dente de serra. Né? Aqui esse somatório eu estou abrindo para vocês o que ele significa, né? Fazer um somatório de n igual a 1 até infinito de Bn, seno de n ômega t, é isso aqui. Eu vou até o terceiro termo aqui, tá? B igual a 1, começando com o somatório começando 1, né? B igual a 1, bom, isso é B1, seno, n igual a 1, isso aqui é basicamente ômega t, né? Então é B1 seno de ômega t, é o primeiro termo da expansão da série de Fourier da dente de serra. Segundo termo, primeiro termo é um seno de ômega t. Segundo termo, B2, seno de 2 ômega t. Terceiro termo, B3, seno de 3 ômega t, e assim por diante, né? Claro que agora eu vou ter que explicitamente, se eu estou olhando termo a termo, botar os valores, né, dos BNs. Eu tenho a forma geral e eu vou colocando para cada um deles os valores, né? B1, basicamente, B1 significa que eu coloco n igual a 1. Para n igual a 1, este fator aqui é mais 1, né, porque eu vou ter menos 1 ao quadrado, né, para n igual a 1. E a normalização, A sobre nπ, tá aqui. A sobre nπ, com n igual a 1, né, é A sobre π seno. Então, o B1 aqui é A sobre π, basicamente, para n igual a 1. Para n igual a 2, bom, é A sobre 2π menos 1 na 2 mais 1, que é 3, né? Aqui eu vou ter um sinal menos, né? Sinal menos para n igual a 2 e 1 meio que vem do 1 sobre n que está aqui. N igual a 3, ou seja, o B3. Né? B3 é A sobre 3π. Sempre a normalização é igual, né? A sobre π. Dá 1/3 aqui, que vem do 1 sobre n. Para n igual a 3, o expoente lá vai ser 4, né? 3 mais 1, 4. Vai dar mais 1, então aqui o sinal é mais 1. Então aqui vocês conseguem ver o que está acontecendo aqui com os termos da série de Fourier da função dente de serra, né? Para
potências pares, vocês conseguem ver, né? Para as potências pares de n, né? Para n par, os sinais do sistema são negativos, né? E para os ímpares, os sinais daquele termo para n ímpar é positivo. Então, uma alternância de sinais para n par e n ímpar. Nós conseguimos ver que basicamente é um somatório de senos aqui, né? Com diferentes pesos, né? Que são dados pelos bn's, né? E vejam bem, os argumentos do seno vai mudando, né? Dependendo do n, né? Ômega t, 2 ômega t, 3 ômega t e assim por diante. Aqui eu estou mostrando para vocês, eu escrevi até a terceira ordem, né? Aqui eu estou com um gráfico representando a série de Fourier da função dente de serra, tá? Se eu vou adicionando termos na minha expansão, ou seja, quanto mais termos eu adicionar, mais próximo da função dente de serra eu vou me aproximar na série de Fourier, né? A mesma coisa para as funções usando série de Taylor, né? Se eu usar um número muito grande, a ordem muito grande na série de Taylor, vou usar a quinta ordem, terceira ordem, e assim por diante, ordens grandes, né? Eu vou cada vez mais se aproximar, se a série for convergente. Né? Se a série de Taylor for convergente, se eu usar várias ordens, eu rapidamente vou descrever muito bem, muito próximo à função original. Aqui é a mesma coisa da série de Taylor da dente de serra. Aqui a dente de serra, basicamente, dentro de um período, ela é uma função linear, né, que está em pontilhado aqui. Então, em pontilhado está basicamente dentro de um período representando a função original dente de serra. Tá? E aqui estão mostrando quando eu vou adicionando termos aqui na série de Fourier na série de Fourier do dente de serra. Aqui, quando eu só utilizei dois termos, ou seja, eu só somei esses dois primeiros, o seno de ômega t e o seno de 2 ômega t. Vocês conseguem ver que arremeda, mas não tá bom, né? Arremeda, mas não tá bom. Sempre vai acontecer essa característica aqui, tá? Sempre a função série de Fourier sempre dá resultado próximo aqui da descontinuidade da função, dá resultado maior que a função original. Você consegue ver aqui, ó, tanto no máximo quanto no mínimo, o valor da função obtida pela série é sempre maior, né? Valor maior em módulo, né? Do que a função original. Isso vai acontecer independente se eu botar mais séries, isso vai continuar acontecendo. Mas vocês vejam bem, para dois termos já começa a ter a forma, essa combinação desses dois senos aqui com n's diferentes, né? N igual a 1, N igual a 2, já se aproxima um pouquinho da medição. Aqui eu tenho 5 termos, então eu vou aqui adicionar mais 2, como na minha série, né? Vou até o seno de 5 ômega t. Vou expandir para mais ordens, né? Na expansão em série de Taylor. Já começou a melhorar aqui a forma intermediária, né? A superposição dos senos já está começando a aplainar aqui as ondulações, né? A sinuosidade do negócio, né? E já está se aproximando de quase uma função reta aqui dentro do período. De novo, como eu falei para vocês, próximo das descontinuidades da função, né? Dente de serra, o resultado da série é sempre maior que o valor real, né, da função original. Isso tem um nome, tá? É chamado fenômeno de Gibbs. Tá? O fato da função série de Fourier ser maior que a original, independente do número de termos que eu uso, mesmo infinito, né? Mesmo usando infinitos termos, sempre ela vai ser superior nas proximidades aqui da descontinuidade da função original. Né? Lembrando que a função da serra é descontínua, né? Ela tem um gap, né? Tem um pico, né? O valor da função em torno do período é completamente diferente à esquerda e à direita, né? Então isso automaticamente me dá uma função não contínua. Né? Aqui 5, agora eu estou aqui com 8, já melhorou, vocês conseguem ver que eu vou começando a planar cada vez mais e se aproximando cada vez mais da forma funcional correta, né, da função dente de serra. Estou com 8 termos, de novo, como eu falei para vocês, o fenômeno de Gibbs sempre aparece, né?
sempre próximo das descontinuidades, a série sempre dá resultado maior que a original. Eu posso fazer isso até o infinito, eu já vou recobrir muito parecido, né? O valor da função original, periódica original, mas sempre eu vou ter esse problema do fenômeno de Gibbs nos limites, né? O que eu consigo mostrar aqui para vocês é que se eu usar um número suficiente de termos, para 8 já está bom, na verdade 5 já está grande coisa, mas para 8 já está muito bom. Né? Eu consigo simular, descrever, né, a função lente de serra com uma muito bom comportamento, né? Ou seja, o comportamento básico da função periódica lente de serra está sendo descrita pela essa série de Fourier com várias ordens, 8 ordens, por exemplo, ordem 8, né? Bom, mostrei como fazer a expansão de série de Fourier de uma função periódica bem complicada que é a de serra, que é periódica e ímpar, tá? Vamos supor agora que a dente de serra é a nossa força externa no oscilador amortecido, certo? Por exemplo. Né? Se a gente for ver, se a dente de serra for a força externa, eu posso escrever essa força externa como sendo uma superposição de senos de ômega nt. Vocês conseguem ver que eu tenho várias frequências aqui diferentes, né? Aqui eu tenho frequência ômega, 2 ômega, 3 ômega e assim por diante. Eu tenho várias frequências que eu posso chamar de ômega n. Isso, para cada n, eu tenho uma ômega diferente. Se eu estou com uma função dente de serra e sei que ela é escrita como uma superposição de senos, eu consigo construir a solução de um oscilador amortecido sujeito a uma força externa dente de serra, periódica. Certo? Por quê? Porque todos os termos, né, da série de Fourier da dente de serra são senoidais. Se são senoidais, a gente conhece a forma da solução geral da equação diferencial do oscilador harmônico forçado para uma força que é periódica com frequência externa ômega n. Não é cosseno, mas é seno. Cosseno a gente fez explicitamente, mas eu falei para vocês que se trocar por seno, a solução particular vai ter a mesma cara, né? Uma amplitude que depende de n e a própria função seno com uma fase que depende desta mesma frequência angular ômega n, né? Então, se eu estou com a dente de serra, a solução geral vai ser uma superposição das soluções dessa equação diferencial. A equação diferencial para o oscilador forçado, com uma força externa periódica, cuja frequência é ômega n, senoidal. A solução particular, né, que é a solução para tempo muito grande, né? Lembrando que para o oscilador forçado a gente tem uma solução que é a transiente, né, que dura por um tempo curto, né, que basicamente é a solução do oscilador não forçado, e para tempo muito grande, que é tempos maiores que 1 sobre beta, né, basicamente a solução homogênea vai embora, a solução transitória vai embora, a transiente vai embora, e a gente fica só com a solução particular, que a gente chama de solução estacionária. Né? Então a solução estacionária a gente já conhece, se é periódica, senoidal, com frequência externa ômega n, a solução a gente conhece. Né? Para cada uma dessas forças senoidais, a solução particular vai ser uma amplitude que vai depender desta frequência, a frequência ômega n, né? Então aqui eu estou chamando que eu tenho amplitude dn de ômega e a seno de uma fase, igualzinho como a gente calculou a solução particular para o oscilador forçado com uma força periódica cossenoidal, né? Seno da fase, ômega nt menos uma constante de fase. Certo? Eu estou botando os índices n, porque a frequência ômega n pode ser distinta. Se eu olhar aqui, né? A primeira força, o primeiro termo da força dente de serra, a frequência é ômega, no segundo termo vai ser 2 ômega, no terceiro termo vai ser 3 ômega e assim por diante. Eu tenho ômegas n diferentes. Mas a solução para cada uma delas é essa daqui. É a mesma solução estacionária de uma força externa periódica, conhecida. Né? E aí, claro, a solução, né? A solução para dente de serra vai ser a superposição das soluções individuais para cada função senoidal. Senoidal ômega nt. Certo? Então, a solução da dente de serra, aproximada, né? A solução estacionária,
é o somatório de n igual a 1 ou n igual a 0 até infinito. Aqui não tem problema de botar 0, porque os coeficientes a n, inclusive o A0, são todos nulos. A gente tem, então, a superposição das soluções particulares, amplitudes que dependem de ômega e as suas respectivas funções periódicas senoidais, n ômega t. Então, aqui explicitamente eu já estou colocando, né, que o meu ômega n é exatamente n ômega, né? Então, dado o n, eu já sei qual é, que é a forma da frequência angular. Eu vejo lá na expansão em série de Fourier qual é, que é a frequência associada para cada um dos termos da série. Se eu abrir isso daqui, né, eu consigo mostrar termo a termo a solução estacionária geral, né, para dente de serra. Como a dente de serra é uma superposição de senos, a solução geral vai ser uma superposição da solução particular para senos. Então, tá aqui. É o que eu coloco ordem a ordem, né, começando com n igual a 0, mas a gente vai mostrar que a gente sabe que ele é nulo, né? O primeiro coeficiente a 0 é nulo, então a gente sabe que este cara aqui não contribui, né? Então, a solução particular começa com n igual a 1, né? Então, eu vou ter uma amplitude, que eu chamei de D1, seno de ômega t menos sigma 1. O segundo termo é D2 ômega seno de 2 ômega t menos sigma 2, mais D3 e assim por diante. Tem a solução geral, é uma superposição das soluções particulares para funções, para forças externas senoidais, né? Com frequências n ômega, né? Para cada n. Então, eu posso fazer isso toda vez que eu tenho função periódica, expando elas em senos e cossenos via série de Fourier. E como eu sei as soluções particulares para funções externas senoidais e cossenoidais, está construída a solução geral usando o princípio da superposição, né? Se eu sei a solução de uma particular periódica, eu sei quanto é que é do somatório. É somar as soluções particulares para cada uma das funções senoidais ou cossenoidais, via série, né, superposição. Eu vou seguir agora. Eu mostrei como é que a gente analisa, como é que a gente trata, né, uma função periódica via série de Taylor. Agora eu vou analisar outras duas funções que são não necessariamente periódicas, na verdade a impulso é periódica também, mas eu vou ver outras duas funções bem conhecidas, né, externas, que são utilizadas, né. Uma delas é periódica, a outra não, né, que é a função passo e a função impulso, né, e analisar quais é que são as soluções, né, de um oscilador quando a força externa é desse tipo aqui, tá? Então eu vou analisar outras duas forças, outros dois tipos de força externa possível que podem ser colocadas atuando no nosso oscilador amortecido. Tá? Lembrando que quando eu tenho força externa periódica, né, senoidal, né, sempre o movimento vai ter os fenômenos que vão aparecer, né, o fenômeno da ressonância. Né? Se eu estou com forças externas diferentes, eu vou ter outras particularidades da solução. Né? Mas no caso de força periódica, a gente sabe que a gente vai ter o fenômeno de ressonância, tanto na amplitude quanto nas energias, cinética e potencial, e também nas potências. Né? Potência média também tem fenômeno de ressonância, tem uma frequência de ressonância para a potência média, como a gente já viu na aula passada. Então, a solução particular para funções externas periódicas sempre envolve ressonância, né, o fenômeno da ressonância. Aqui, para as outras forças externas, eu tenho que analisar caso a caso. Né? Então, aqui, no caso, eu vou mostrar uma outra função externa, que é a função passo, também chamada de função de Heaviside, tá? É a viside, né, Heaviside, ou função passo. O que é a função passo? É uma função bem simples, tá? Ela vai ser 0 para tempo, claro que é uma função do tempo, né? Representando a nossa força externa. Que eu vou denominar então a função passo por h de t0. Ela é bem simples, basicamente ela vai ser 0 para tempos menor que t0 e uma constante a para t maior que t0. Então, basicamente, realmente, ela é uma função passo, né? Ela é nula à esquerda de t0 e um valor constante a à direita de t0. T0 é um instante de tempo particular onde é aplicada a força externa no sistema. Aqui está o gráfico da representação gráfica
força da função passo, né? Então aqui eu tenho o h de t0, né? H de t0, que representa para nós a força dividida pela massa, né? O gráfico é bem simples, né? Aqui eu tenho o tempo correndo, aqui está t0, tá? Eu só coloquei o t0 como se fosse a origem, né? Mas no tempo t0, à esquerda de t0 a função vale 0, aqui. E à direita do t0 a função vale uma constante positiva, por exemplo. É um gráfico bem simples, né? Isso significa que quando eu aplico a força passo sobre o sistema, é uma coisa assim. Para tempo menor que t0 não tem força aplicada, para tempo maior que t0 tem uma força constante. Basicamente isso, né? Eu vou de uma força nula, ou seja, sem força aplicada, e em t0 é ligado a uma força constante, né? Cujo tamanho da força é proporcional a A, né? Certo? Aqui eu vou, para mim fazer as contas, né? Eu vou usar o t0 igual a 0. Então, a esquerda e a direita de 0 no tempo, eu tenho 0 e A, tá? Para minha função passo. E aí eu vou resolver o movimento, né? Eu vou resolver qual é que é a solução do oscilador harmônico amortecido forçado, onde a força externa é uma função passo. Uma função desse tipo aqui, né? 0 à esquerda de 0 e uma constante, né? Uma força constante à direita do t igual a 0, certo? Eu vou calcular... Bom, a esquerda do t igual a 0 a gente já sabe, né? Se eu não tenho força aplicada, a solução é a solução do oscilador harmônico amortecido, sem força externa. É o oscilador amortecido, que a gente já conhece a solução, né? Aqui, em geral, eu estou fazendo o subamortecido, né? Mas a gente sabe que se eu não tenho força externa, a nossa equação diferencial aqui vai ser a equação diferencial do oscilador só amortecido, né? Sem força externa. Quando eu estou com força constante, eu vou ter que resolver novamente, né, a nossa equação diferencial. Então, aqui está a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido forçado, onde a força agora para tempos maiores que 0, né, é uma força constante igual a A, tá? Que é a função passo, basicamente, né? Agora eu vou ter que resolver essa equação, né? Essa equação diferencial é diferente da que a gente resolveu com uma força externa periódica, aqui é onde, ao invés da força externa periódica, eu tenho uma força constante. Para qualquer tempo é sempre o mesmo valor, tá? De novo, esse tipo de equação diferencial é uma equação diferencial não homogênea, né? Não homogênea. E o termo não homogêneo não é periódica, não é uma função seno cosseno, ela é uma constante, certo? Então, para esse tipo de comportamento, a solução da equação diferencial não homogênea é solução homogênea, que é a do oscilador amortecido sem força externa, e uma solução particular. A solução particular, né, no nosso caso, vai ser construída a partir de um coeficiente constante, vou chamar de C. Tá? Então, a minha solução particular, como o termo não homogêneo é uma constante, eu vou assumir que a solução particular é uma constante. Isso vocês têm que lembrar lá como é que eu resolvo a equação diferencial de segunda ordem não homogênea pelo método de coeficientes a determinar. Tá? A minha solução particular tem a cara parecida com o termo não homogêneo. Como o termo não homogêneo é uma constante, o meu coeficiente a determinar para a solução particular é uma constante C, que eu tenho que determinar da solução da equação diferencial. Então, eu vou assumir que a minha solução particular é uma constante C, substituo essa solução particular na equação original e obtenho quanto é que vale essa constante C. Como a gente fez na outra vez, na aula passada, para o caso do termo não homogêneo sendo cosseno, né? A gente construiu uma superposição de senos e cossenos e determinou os coeficientes. Bom, nesse caso aqui é bem mais simples do que aquele caso que a gente fez na aula retrasada, passada, né? Como a solução particular é uma constante, a derivada primeira e segunda desta solução particular são ambas nulas, né? Derivada de uma constante, né? E isso significa que quando eu substituo essa solução particular na equação original, derivada segunda e derivada primeira são ambas nulas, isso basicamente vai nos dar, substituindo a solução particular aqui na equação diferencial original, vai dar ômega zero quadrado vezes a solução particular, que é C, né?
igual o termo não homogêneo, que é A. Isso automaticamente já nos diz quem é o coeficiente C a determinar na nossa solução particular. É A sobre ômega zero quadrado. Então, basicamente, ela é proporcional ao tamanho da força aplicada constante, né, que eu chamei de A aqui. Né? Como eu falei para vocês, como é uma equação diferencial não homogênea, a solução geral, né, vai ser a solução homogênea, que é quando a força externa é nula, que é o oscilador amortecido apenas, e a solução particular que a gente acabou de demonstrar é uma constante valendo A sobre ômega zero. Está aqui. Solução homogênea é o oscilador amortecido, está aqui. Lembrando que no oscilador amortecido, né? Aqui eu estou no caso do subamortecimento, tá? Vou supor que aqui eu estou colocando uma força externa constante sobre um oscilador subamortecido. Tá? Por que é subamortecido? Porque eu tenho combinações de senos e cossenos, né? Então, no subamortecido eu ainda tenho um período, né? Eu tenho ainda formas sinusoidais, né? Para o movimento em termos de tempo, né? Mas basicamente a gente já resolveu aqui, tá? A solução geral para o oscilador subamortecido, né? Combinações de seno e cosseno, da frequência subamortecida ômega 1 e sempre aquela exponencial decrescente e na menos beta t no caso do oscilador amortecido. E aqui está a solução particular. Então aqui eu tenho a solução geral desta equação diferencial, né? Que é quando o oscilador amortecido está sujeito a uma força constante. Né? Complicado aqui, né? Sempre sobraram duas coeficientes a determinar, né? O A0 e o B0, eles são determinados a partir das condições iniciais. Eu vou aplicar aqui para vocês a partir de algumas condições iniciais, na verdade uma condição inicial bem particular, né? Só para a gente entender como é que funciona. Eu vou deixar no resumo da aula o caso geral, tá? Como é que se escreve A0 e B0 em termos das condições iniciais. Claro que aqui na aula, para facilitar, para ser mais rápido, eu vou fazer a solução particular para um caso bem mais simples, onde eu consigo calcular com vocês bem rapidamente quanto é que é o A0 e o B0, tá? Mas no resumo da aula eu coloco a expressão geral, tá? Dadas as condições iniciais, qual é que é a cara geral de A0 e B0. Mas igual, a solução geral de um oscilador amortecido sujeito a uma força tipo passo ou heaviside tem esta cara, a menos da determinação dos coeficientes A0 e B0. Eu vou fazer então uma tabela para vocês para uma condição inicial bem particular, bem restrita, né? Que é a partícula sujeita a essa força externa tipo heaviside ou passo, né? Ela está parada na origem. Então, no tempo igual a zero, ela está na origem em repouso. Então, x0 é zero e v0 é zero. Então, as condições iniciais aqui é parte do repouso na origem. Lembrando que a origem é onde está sendo aplicada a força que tem tamanho A constante. Né? Ela está parada originalmente e depois vai ter um movimento que eu vou ter que ver, que tem esta cara aqui, né? Quando eu aplico a força externa constante. Né? Aqui, então, eu vou determinar com você, sabida a solução geral, quanto é que são os coeficientes A0 e B0. Dadas essas duas condições iniciais, né? Posição inicial zero e em repouso. Ou seja, sabendo que a posição inicial, a partícula está em repouso, ou seja, em x em t igual a zero é zero, venho aqui na solução geral e boto t igual a zero. Né? Quando eu coloco t igual a zero, bom, o seno cancela, a exponencial é 1, o termo constante vai ter que ir, né? E o A0 vai estar acompanhado por 1. Né? Então aqui basicamente vai sobrar, quando eu substituo t igual a zero na solução geral, para x, né? Vai me dar A0 mais, o termo em cosseno, né? A0 mais A sobre ômega zero quadrado. Certo? Isso, para a nossa condição inicial, parado da origem, dá o coeficiente A0 na solução geral, valendo menos A sobre ômega zero quadrado. Ou seja, o A0 depende da intensidade da força externa constante A. Certo? A segunda condição inicial é para velocidade, então eu preciso calcular a derivada da posição, né, usando a solução geral. Então eu vou pegar a solução geral, faço a derivada, que está explicitamente derivada. É a derivada do produto, né? O termo constante, a derivada é nula, né? Então basicamente eu vou derivar, é a mesma função. Aqui a velocidade, que é o x ponto de t, né? Vai ser a mesma velocidade que o oscilador
amortecido apenas, né? Ou seja, vou fazer a derivada do produto, né? Eu aqui escrevi para vocês explicitamente a derivada do produto, né? É uma soma de dois termos, onde eu estou derivando, usando a regra do produto para derivar o produto da combinação de senos e cossenos e a exponencial decrescente. Coloquei aqui para vocês a expressão geral em termos do tempo, né? E aí sim vou usar a condição inicial, né? E eu sei que a velocidade em tempo igual a zero é zero, tá? Repouso, né? Quando eu substituo t igual a zero aí, eu vou obter esta relação, né? Para o b0. Então, quando eu substituo a segunda condição inicial, eu obtenho quanto é que é o coeficiente b0, né? Agora. E o b0 está aqui, tá? Ele também é escrito em termos da constante de amortecimento, das frequências amortecida e natural do oscilador e também da intensidade da força externa, que é A, né? Então é interessante aqui mostrar que se a força externa é nula, que é no caso T menor que zero, né? Automaticamente os coeficientes A0 e B0 na solução geral desse oscilador forçado é zero, né? Automaticamente. Basicamente é zero. O A0 e o B0. Bom, substituindo então para essas condições iniciais que eu mostrei para vocês, né? O A0 e o B0 aqui na solução geral, ou seja, volta aqui, bota aqui o A0 e o B0, estes que eu determinei agora. A solução geral para tempos maior que zero, quando a função quando a força é constante, tem esta cara, né? Quando eu já substituí os coeficientes A0 e B0, certo? Eu tenho um termo constante e termos cossenos e senos de ômega 1t, claro, sempre pesados pela exponencial decrescente, né? Esses caras aqui. Mas, basicamente, eu tenho a solução já determinada. Para essa condição inicial, está tudo determinado. A forma funcional do movimento é esta função aqui, tá? Eu só preciso designar quanto é que é A, quanto é que é a força constante externa, que é ligada em t igual a zero em diante, né? Então, a solução é essa. Para a direita do t, né, para tempo maior que zero, é esta a solução. Para a esquerda do tempo, ou seja, quando eu não tenho força sendo aplicada, a partícula vai continuar, claro, em repouso, né? Ela não vai se movimentar, ou seja, a x de t para tempo menor que zero vai ser zero, né? Automaticamente. Dá para ver também na solução geral, tá? Eu mostrei para vocês que a esquerda de t igual a zero, o A0 e o B0 são nulos e o A também, o Azinho, né? O valor da força externa também é nulo. Automaticamente eu consigo ver que a solução do movimento para t menor que zero também é zero. Estou falando dos dois jeitos, né? Matematicamente e também fisicamente, porque a partícula estava inicialmente parada na origem, sem nenhuma força externa anterior a ela até chegar a tempo igual a zero, né? Ela estava parada lá. E depois que ela, para tempos maiores que zero, claro, ela tem esse comportamento complicado aqui, né? Lembrando que eu posso explicitamente escrever essas duas soluções, né? Solução para t menor que zero e solução para t maior que zero. Eu posso usar a expressão da função passo para escrever a solução geral com uma única equação, né? Lembrando que a função passo faz isso daqui, né? Ela é zero, ela dá zero à esquerda de zero, de t igual a zero, e dá uma constante a à direita de t igual a zero. Então, eu vou combinar essas duas equações numa equação única, né, usando a função passo. Como o meu t0 é zero, então eu vou escrever h de zero, né? Ou seja, a função passo, nesse caso aqui, ela é zero à esquerda do t igual a zero, e uma constante a para a direita de t igual a zero. Então, escrevendo essas duas soluções usando a expressão da função passo, está aqui a solução geral para uma força externa igual a uma função passo, a cara do movimento é essa daqui. Vocês conseguem ver que usando a cara da função passo para cada uma dessas regiões, eu recubro esta função e esta função. A vantagem é que eu estou escrevendo com uma única equação, né? Aí, dependendo da região aqui, eu estou com zero ou com uma função complicada do tempo, né? Vocês conseguem ver que essa solução geral, que é para tempo muito grande, né, a nossa solução estacionária, ela vai morrer, os termos exponenciais aqui vão ir a zero rapidamente, né? E para tempo muito grande, a solução do movimento é basicamente uma constante, né? Eu vou mostrar que a solução estacionária para tempo muito grande, basicamente é A sobre ômega zero quadrado, né? É esse cara que está aqui na frente, né?
devido às exponenciais aqui, para tempos muito grandes, que é muito maiores que 1 sobre beta, né? Esses dois termos não representam nada, e a solução para tempo muito grande, basicamente, ela estaciona na posição A sobre ômega zero quadrado. Certo? Eu posso ainda analisar o caso particular quando eu boto o amortecimento igual a zero. Lembra aqui que eu estou colocando uma força externa, função passo, heaviside, num oscilador originalmente amortecido, né, com um parâmetro de amortecimento beta. Eu posso recobrir o caso sem amortecimento, como eu sei a solução geral com amortecimento beta, eu vou ali, substituo o limite de beta tendendo a zero, né, ou seja, beta igual a zero, e aí eu vou ter a solução do movimento se eu tivesse um oscilador livre, né, com uma força externa que é tipo heaviside. Em algum lugar, em algum momento é ligado, T igual a zero é ligado a uma força constante. O que acontece quando eu tenho um oscilador livre ligando uma força constante, tipo função passo, né? É só vir aqui, ó, vir aqui e colocar beta igual a zero, né? Beta igual a zero. Lembrando que este termo aqui é nulo automaticamente, né? Ele é dependente de beta. Aqui eu vou ter um termo ainda cossenoidal que vai sobrar, né? Mas as dependências em betas vão morrer, né? Esse termo vai para zero e este termo aqui ainda sobra na forma do cosseno. Tá aqui, né? Então, sem amortecimento com uma função passo, a forma do movimento é essa daqui, né? É uma função periódica, né? Com máximos valendo A sobre, mais ou menos A, perdão, um máximo valendo zero ou 2A sobre ômega zero quadrado, né? Os máximos vão acontecer para a oposição aqui, né? Para os valores extremos da cosseno de ômega zero t, né? Perdão, aqui não é ômega zero, aqui é ômega 1, né? Para pequeno amortecimento, o ômega 1 é igual a ômega 0, né? Tá? Ômega 1 é ômega 0 para beta 0. Aqui. Então, tanto faz. Pode ser ômega 1 ou ômega 0 na mesma, para amortecimento do zero. Mas o que eu estava falando para vocês é que os valores máximos de x aqui, né, vai depender dos valores extremos da função cosseno, né? A função cosseno pode ser mais 1 no extremo superior ou menos 1 no extremo inferior. Quando é mais 1, a x é zero. Né? E quando o cosseno é menos 1, eu vou ter 2a sobre ômega zero quadrado, né? Para o valor da posição como função do tempo. Né? No caso do oscilador sem amortecimento. Né? O que eu tenho aqui nesse gráfico, vou aumentar um pouquinho aqui, é a representação da solução geral e esta particular sem amortecimento. Tá? A solução que eu acabei de mostrar para vocês, quando eu coloco um oscilador amortecido, uma função passo, basicamente uma função constante para t maior que zero, eu tenho esta solução aqui. Tá? Aqui está feito o gráfico para a solução geral com o amortecimento, assumindo que o amortecimento é desta forma. Tá? O beta, a constante, o parâmetro de amortecimento, é 0,2 vezes a frequência natural do oscilador. Então, quando eu tenho um amortecimento pequeno desta ordem, a cara da solução da força externa passo, né? O x de t tem esse comportamento, que não é muito diferente do comportamento do oscilador amortecido apenas. Né? Apesar de eu ter uma força externa constante sendo aplicada para sempre aqui. E aqui, no pontilhado, está esta solução que eu acabei de mostrar para vocês, que quando eu tenho função passo, sendo aplicado como força externa, mas o meu oscilador é um oscilador livre originalmente. De novo, o que eu tenho aqui para beta igual a zero é basicamente o mesmo oscilador original que a gente tinha, né? Claro que, obviamente, com uma amplitude bem diferente do oscilador livre, né? No oscilador livre eu teria uma amplitude A, né? Só que aqui a amplitude do oscilador livre com uma força externa passo, a amplitude do movimento vai depender da intensidade da força externa. Então, eu vou ter amplitudes maiores ou menores, dependendo da intensidade da força constante externa A. Né? Então, a cara do movimento é periódica, né? Que nem o oscilador livre, só que a amplitude, né? O tamanho da amplitude do movimento é amplificada comparado com o oscilador livre. Né? A oscilação tem amplitude maior, cada vez maior se eu aumentar a intensidade da força externa.
E, finalmente, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de força que é até periódica, que é a famosa função impulso, né? A função impulso, eu vou construir ela usando uma combinação de forças, de funções passo. Duas funções passos vão ser utilizadas para construir a função impulso. Tá? Então, a notação aqui para a função impulso é I de impulso, né? T0 e T1, ela é obtida desta forma. Tá? A função passo, T0, T1, perdão, a função impulso, I, T0, T1, é basicamente a diferença de duas funções passo. Né? É H de T0 menos H de T1. Então, fica claro aqui que ela é uma superposição de duas funções conhecidas, que são duas funções passo. É a diferença de duas funções passo. Se eu combinasse as duas funções passo, no frigir dos ovos, no final do dia, a função impulso tem esta cara aqui, quando eu combinei as duas F-side. Tá? A função passo é zero para T menor que T0. É uma constante A no intervalo que vai de T0 a T1. Lembrando que os parâmetros que tem que entrar aqui é o tempo T0 e o tempo T1. Então, é zero para T menor que T1, é uma constante A para entre T0 e T1, certo? E é zero de novo para tempo maior que T1. Tá? Isso que eu mostrei matematicamente, né, que é uma função descontínua também, né, ela tem esta cara, que é o gráfico da função impulso. Tá? Ela é zero à esquerda de T0, é zero à direita de T1, e entre T0 e T1 é constante valendo A. Certo? Então, a combinação das duas Levy-side me dá uma função que é basicamente um pulso quadrado, né? Um pulsinho quadrado, na verdade retangular, né? É um pulso retangular. Inclusive, eu sei qual é aquela largura aqui, né? O período, né? Em que a força é constante, né? É o período que é a diferença entre T1 e T0, né? Então, eu tenho um período claro aqui para a força externa, né? Função impulso. O que eu vou fazer agora, para finalizar a aula, né, é qual é que é a solução do movimento do oscilador amortecido se eu atuar sobre ela uma força de impulso, ou seja, uma força assim. Força assim. Ela é zero para T menor que zero, ou T menor que T0. É uma constante num certo período e depois volta a ser zero. Certo? Bom, como eu falei para vocês, eu conheço quem é o período aqui, né? O período vai ser onde a força é não nula sendo aplicada sobre o oscilador, né? T1 menos T0, que eu estou chamando de T grande, então é o período, eu conheço o período. Como o sistema aqui, a equação diferencial do oscilador, envolve um operador, né, que é linear, como a gente falou, né? Eu vou obedecer o princípio de superposição. Isso significa que se eu quero saber a solução do movimento para um oscilador sujeito à força impulso, basicamente a solução é a superposição das soluções individuais das duas funções passos, H de T0 e H de T1, pelo princípio da superposição. Como eu acabei de resolver qual é, que é a solução para uma função passo, a solução para a função impulso é a superposição das soluções das duas funções passo, pelo princípio de superposição. Certo? Então, a solução do oscilador sujeito a uma força externa, que é a função impulso, vai ser basicamente a superposição das soluções para a função passo H0 e a função passo H1, onde o coeficiente aqui do meio é menos 1. E as soluções para a função passo a gente conhece. Eu acabei de fazer a solução geral para a função passo H0. Né? Então, tá aqui. A solução geral, né? A solução geral vai ser a solução para a função passo H0. Tá aqui. É aquela geral que eu acabei de mostrar ali. Né? Isso tudo aqui que eu estou mostrando é justamente a solução. Essa que eu mostrei os gráficos aqui. A solução da função passo H de T0. Tá aqui. Né? Claro que eu não botei o T0 aqui é zero naquela minha conta, mas retorna, ao invés de colocar zero, bota T0. Né? Mas é igual, é aquela solução para a função passo H de T0, e depois eu vou ter que subtrair a solução geral para H de 1. Bom, é só trocar aqui o H, né?
Então aqui eu vou ter, ao invés de ter h de t0, eu vou ter h de t1, o menos da superposição aqui, né? E aqui onde eu tenho t menos t0, claro, eu vou substituir por t menos t1, né? Só que o t1 pode ser escrito, claro, em termos do período e do t0, né? Lembra que t1 é t0 mais t. Então aqui onde teria t menos t1, eu substituo t1 por t mais o período, né? T0 mais o período. Mas basicamente é a superposição das soluções conhecidas para as duas funções passo. A função passo calculada em T0 e a função passo calculada em T1. Né? Bom, aí, como tem uma superposição de senos e cossenos, a gente tem que trabalhar um pouco com a forma funcional. Depois que eu conseguir arranjar bem os termos, eu consigo mostrar então que a solução geral de um oscilador amortecido sujeito a uma função impulso, que é uma superposição de duas funções passos, né, tem esta cara. Tá? Depois que eu trabalhei aqui com... Juntei todo mundo que tem seno, todo mundo que tem cosseno, todos os termos constantes, né, estão aqui. Né? Então, aqui eu juntei os termos em seno, os termos em cosseno, os termos que têm exponenciais e os termos que não têm exponencial, e, claro, os termos constantes. Né? No caso aqui, os termos constantes se cancelam diametralmente, né? Exatamente. Então, é uma função complicada, né? Eu tenho funções exponenciais do tempo pesadas por combinações de cossenos e senos de ω1t. Né? Mas igual, aqui eu estou resolvendo a solução do movimento geral, solução estacionária, né? Basicamente usando o princípio da superposição. Como a função impulso é uma superposição de duas funções passo, a solução geral da função impulso é superposição das soluções para as duas funções passo. Eu recubro isso daqui, nessa função aí. Aqui está o gráfico, né, dessa solução geral para a função impulso que eu acabei de resolver para vocês. Tem esta cara aqui. Né? Então aqui está a cara do movimento, né, a cara da x de t. Né? Claro que é uma função complicada do tempo, todos esses termos aqui. Né? Mas eu consigo ver que entre 0 e T1, que é o período onde a força é constante, né, valendo A, aqui está a solução de movimento, né, basicamente parecida com o oscilador amortecido. Né, de novo, claro, com essa condição aqui, né, o amortecimento é tal que beta é igual a 0,2 ω0. E depois, quando a força é nula, que é para a direita de T1, né, eu tenho, de novo, uma outra cara para o movimento. Né. Vejam bem que eu tenho uma continuidade aqui, eu não tenho gap, né? Tenho continuidade da função corretamente sendo descrita, né? Tanto no, onde ela é sujeita a uma força constante, tanto nos termos onde a força é zero de novo, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Claro que dá para ver aqui, porque essa parte à direita de T0 lembra, claro, o oscilador amortecido, porque aqui a força é nula, então basicamente, de novo, eu tenho, claro, um oscilador amortecido apenas para tempos maiores que T1. Né? A complicação toda é aqui quando a força é constante, né? Então, uma combinação linear das duas heavisides ou funções espaço atuando. Lembrando que não está aqui feito, né? Mas para a esquerda aqui, a solução do movimento é zero sempre. Né? À esquerda de T0, a força é nula, né? No oscilador amortecido, e aí a gente mostrou que para esse lado aqui, a x de t é zero, depois eu subo aqui e depois desço aqui. Então, é só para finalizar, né, a manipulação de várias funções, então, basicamente, resumindo o que eu fiz hoje. Né? Nós aprendemos, através da técnica da série de Fourier, a gente aprendeu a expandir funções periódicas genéricas, né, arbitrárias, tanto função par quanto ímpar, com caras gerais, elas não precisam nem ser contínuas, né? Elas só precisam ser apenas periódicas. Eu faço expansões em série de Fourier. Na expansão em série de Fourier, essa função é escrita como superposições de senos e cossenos. Usando o princípio da superposição, eu sei que as soluções particulares para forças do tipo externas, cosseno e seno são conhecidas. As funções estacionárias a gente conhece. A solução geral, então, vai ser a superposição das soluções particulares para funções periódicas. Né? E aí eu consigo resolver a solução para um movimento com uma força complicada periódica, que não é trigonométrica, né? Usando a técnica de série de Fourier. E os outros dois casos que eu fiz aqui explicitamente, eu resolvi então para a função passo, basicamente uma função constante. Né? A gente viu qual é que é a cara do movimento. Né?
mostramos qual é, que é a carga de movimento, basicamente é esses dois tipos de movimento com ou sem amortecimento. E, finalmente, uma função que continua sendo periódica, que é a função impulso, né? Que é construída com duas funções passo. Como ela é construída por duas funções passo, de novo, a gente usa o princípio da superposição e sabe a solução geral. Se é impulso, é uma superposição de passos, a solução geral para impulso é uma superposição das soluções individuais das funções passo em que ela é construída. Certo? Termino por aqui, então na semana que vem a gente vai ver os osciladores não lineares. Todos os osciladores que a gente viu aqui são lineares, né? Na aula que vem, então, na próxima aula, a gente vai começar a analisar os osciladores não lineares e também a gente vai analisar também a analogia para circuitos elétricos desses osciladores que a gente mostrou aqui, né? Eu já comentei isso na aula passada, né? O oscilador amortecido, tanto forçado quanto sem força externa, correspondem, têm as mesmas equações diferenciais, né, obedecem às mesmas equações diferenciais que circuitos elétricos. Né? Então, as forças externas no circuito elétrico vai fazer o papel da força motriz variável, né? Periódica. E, claro, a resistência elétrica vai fazer o papel da força resistiva, né? A força proporcional à velocidade. Certo? Fico então aberto para perguntas, dúvidas e assim por diante. Nos vemos na terça-feira. Bom fim para quem sai. Bom fim. Amanhã eu já coloco boa noite. Amanhã eu coloco então nossos exercícios, né, da semana. Cobrem o que a gente viu essa semana na terça, né? Certo? Vamos torcer que estava bem gravada essa aula, né? Eu vi que a minha rede está toda hora caindo aqui. Tomara que isso não atrapalhe a gravação da aula. Certo? Boa noite. Eu disse.